Reverendíssimo Diácono Sandoval, irmãos e irmãs que rezam de casa, participa conosco desta liturgia. Celebramos o quarto domingo do tempo da Páscoa e nesse quarto domingo nós celebramos também o dia do Bom Pastor. E hoje a igreja, pelo mundo afora, reza pelas vocações. É o Dia Mundial de Oração pelas Vocações Sacerdotais. Por isso, nesta Eucaristia, nós colocamos também no altar do Senhor a vida dos nossos seminaristas, o chamado, a vocação de cada um. De modo especial, nós temos um seminarista que está no seminário no Rio de Janeiro, Gustavo, segundo ano de filosofia. Queremos rezar pela sua vocação, para que ele possa crescer e amadurecer nesse chamado, se identificando cada vez mais com Jesus Cristo, o bom pastor. Amados irmãos e irmãs, a liturgia neste dia nos apresenta duas imagens de Jesus. Primeiro, nos Atos dos Apóstolos, tendo Pedro sido interrogado pelo chefe dos anciãos e pelo povo, Pedro, cheio do Espírito Santo, responde àqueles chefes, justamente apresentando para eles quem é Jesus. E eles, os discípulos, juntamente com Pedro, estavam sendo interrogados pelo bem que fez. Por que Pedro e João estão presos, sendo interrogados? Porque dias antes eles iam para o templo e no pórtico de Salomão tinha um homem que vivia ali mendigando e portava uma enfermidade, uma deficiência física. E ele estendeu as mãos para Pedro e João, pedindo uma ajuda. Pedro olhou para aquele homem e disse: nós não temos nem ouro e nem prata, o que nós temos, nós lhe damos. Em nome do Senhor Jesus, levanta-te e anda. Imediatamente aquele homem fica curado e adentra o templo, louvando a Deus juntamente com os discípulos. Por causa deste bem que eles fizeram a este homem, eles foram presos, interrogados, e Pedro teve a oportunidade de dizer, olhando para aqueles chefes dos anciãos, quem é Jesus. Por isso a primeira imagem que é apresentada na liturgia de hoje, de Jesus, é justamente essa. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, a que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Então, quem é Jesus? Jesus é a pedra que os pedreiros rejeitaram e que se tornou a pedra angular. O que é uma pedra angular? Já pesquisaram sobre a pedra angular? A gente ouve alguns termos bíblicos e a gente talvez não sabe o significado. Nas construções antigas se fazia, não tinha as amarrações que tem hoje, né? Hoje tem o ferro, então amarra a construção com o gradil, com os ferros. Antigamente não. Antigamente a construção era amarrada com essa pedra angular. Então se levantava as colunas e para fechar o arco colocava aquela pedra. Então essa pedra dava firmeza à construção. Era a pedra que dava sustentabilidade toda aquela construção gigantesca que se fazia. Então a imagem que Pedro se utiliza para falar para os anciãos é que Jesus é essa pedra angular, essa pedra que os pedreiros rejeitaram, se deixou de lado. E por isso
a construção ela não ficou sólida, não ficou firme, porque estava faltando a pedra angular. Assim também, caríssimos irmãos e irmãs, acontece com a nossa vida, acontece com a estrutura da nossa família. Quem que é a pedra angular da nossa vida? Quem que é a pedra angular da nossa família? Jesus Cristo. Por isso Jesus deve estar no centro. Toda família que é constituída e tem Jesus como essa pedra angular, é uma família que se mantém firme e estruturada. Pode vir os ventos fortes, pode vir as chuvas, as tempestades, mas permanecerá firme, porque tem como pedra fundamental, como pedra angular, tem como sustentabilidade a presença do Senhor. Por isso, precisamos trazer presente para a estrutura da nossa família o Cristo Jesus, bem como trazer presente para a estrutura da nossa vida. A estrutura da nossa vida deve estar no centro também. Jesus Cristo como essa pedra angular que nos dá sustentação, que nos sustenta, que nos torna firmes diante das dificuldades que porventura enfrentarmos ao longo da vida. Por isso devemos botar a mão no coração e nos perguntarmos: onde Jesus está na minha vida? Ele está assumindo esse lugar de pedra angular? Onde está Jesus em minha família? Porque, caríssimos irmãos e irmãs, se nós abandonarmos Jesus, colocar Jesus de lado e colocar qualquer outra coisa no lugar onde Jesus deve estar, nós nos tornamos frágeis. A sua família não vai ruir de uma hora para outra, mas se tornará vulnerável e por um momento ou outro, quando as tempestades começarem a chegar, com certeza irão cada vez mais enfraquecer e um dia pode ruir. Por isso, Jesus deve estar no centro da nossa vida. Jesus deve estar no centro da nossa família. Já outra imagem muito bonita que nós encontramos na liturgia de hoje é o próprio Jesus que se utiliza da experiência daquele povo, aquele povo simples, e ali Jesus se apresenta como o bom pastor. Eu sou o bom pastor. E aqui nós lembramos que lá nos primeiros livros da Bíblia, no Êxodo, quando Moisés faz a experiência de falar com Deus, Moisés se aproxima de uma sarça ardente que estava ali em chamas e escuta uma voz: Moisés, Moisés, tira as sandálias, porque o solo onde tu pisas é um solo sagrado. E Moisés entende que quem está falando com ele é Deus. E Deus confia a Moisés a missão de voltar ao Egito e ali comunicar ao povo que era escravo que Deus estava com eles e que eles deveriam se colocar a caminho para a libertação. Por isso, Moisés pergunta: como que eu irei convencê-los? Como que eu irei dizer? E Deus diz para Moisés: dizei ao meu povo que eu sou, que o Deus eu sou, estou lhe enviando. Então, Deus não tem um nome. Os nomes que nós encontramos na Bíblia são nomes que, pela experiência de cada povo, foi dando a Deus. Tem a experiência de um povo que chama Deus de Elohim, outro de Elohim, outro de Yahvé, outro de Javé, mas Deus se identifica como eu sou. E hoje, ao se apresentar como bom pastor, Jesus também se apresenta como eu sou o bom pastor. E quem é o bom pastor? O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Mas o bom pastor não. O bom pastor é aquele que vai à frente, aquele que se põe em risco e se
necessário for, doa a sua vida para salvar as suas ovelhas. E essa comparação, caríssimos irmãos e irmãs, nos faz lembrar de que de fato Jesus fez essa experiência do bom pastor. Jesus deu a sua vida para salvar todos nós. Jesus deu a sua vida para redimir a humanidade inteira do seu pecado. Por isso Jesus é esse bom pastor, o pastor que salvou, que libertou da escravidão do pecado todas as suas ovelhas. Então, qual é o motivo maior de celebrarmos essa Eucaristia? É de atualizar em nosso coração a alegria de podermos contar sempre com a presença desse bom pastor. Não qualquer pastor, mas o pastor que deu a vida por suas ovelhas, morreu, ressuscitou e permanece cuidando das suas ovelhas. Então Jesus é justamente essa imagem belíssima de um pastor que traz nos seus ombros as ovelhas feridas. E é um pastor cuidadoso que conhece todas as suas ovelhas, sabe quem são aquelas que estão mais frágeis, sabe aquelas que estão enfermas e sabe aquelas que precisam também serem exortadas, aquelas que precisam serem encaminhadas para o seu redil. Mas Jesus ainda vai afirmar neste evangelho que existem muitas outras ovelhas que não estão no redil, ou seja, que estão afastadas, que estão longe do seu cuidado, não do seu olhar. São ovelhas que se distanciaram do seu cuidado, mas que ele continua a avistá-las, a ver aquelas ovelhas longe e que um dia ele vai resgatá-las todas para a sua presença, de volta para o seu cuidado. E é aqui, caríssimos irmãos e irmãs, que entra a missão de todos nós, os cristãos. Jesus Cristo, como bom pastor, deposita essa responsabilidade de pastoreio para todos os cristãos. Todos os batizados recebem a missão de ir aos lugares onde as ovelhas estão distantes, onde as ovelhas estão se distanciando ainda mais da presença de Deus. Então a nossa missão enquanto cristão, a nossa missão enquanto igreja é continuar apresentando para o mundo o Cristo bom pastor, e assim como Pedro, com muita coragem, com muita fé e convicção, apresentar Jesus como o único caminho para a nossa salvação. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Logo, a salvação que tanto desejamos vem de uma profunda intimidade com a pessoa de Jesus Cristo, o nosso bom pastor. Uma outra pergunta na liturgia de hoje: como nós estamos nos aproximando do nosso bom pastor? Porque a ovelha escuta e conhece a voz do seu pastor. Será que nós escutamos e conhecemos a voz de Jesus Cristo como nosso bom pastor? Porque, caríssimos irmãos e irmãs, as ovelhas que escutam atentamente o seu bom pastor, segue a voz do seu pastor, se coloca no caminho, segue atrás do seu bom pastor. E nós, enquanto cristãos, somos convidados a fazer essa experiência. Primeira experiência da escuta, escutar bem, discernir o chamado do bom pastor, discernir a voz do nosso bom pastor para poder seguir. Diante de uma sociedade tão barulhenta, diante de tantos ruídos que nós convivemos na sociedade, dentre todos esses ruídos e esses barulhos, a voz do bom pastor continua a nos chamar. Por isso, para que nós possamos discernir dentre tantos chamados, dentre tantos barulhos, a voz do bom pastor, precisamos silenciar o nosso coração, pois é só no silêncio, na contemplação e na meditação que seremos capazes de discernir o chamado,
discernir a voz do nosso bom pastor e assim nos colocarmos nesse caminho do seguimento. Mas, caríssimos irmãos e irmãs, sabendo que Jesus é o nosso bom pastor, nós também somos convidados a viver a experiência do pastoreio. Você que é esposo deve assumir essa experiência do pastoreio, ser um bom pastor na sua família, ser aquele que conduz a sua família para uma profunda experiência e intimidade com Deus. Os pais não podem deixar que a sua família se distancie desse caminho. No entanto, caríssimos irmãos e irmãs, não é com a brutalidade, não é com a ignorância que nós conduzimos as nossas ovelhas para o redil, para a presença do Pai. Nós precisamos conduzir a nossa família primeiramente com o testemunho. Um bom pai de família que preza pelo pastoreio de sua casa, ele é o primeiro a dar exemplo em estar fazendo a vontade de Deus. É aquele que se coloca à frente e busca diariamente testemunhar essa intimidade que ele desenvolve com o Senhor. Mas nós sabemos que existem muitas famílias que já não contam mais com a figura paterna, por isso a mãe também é convidada a ser essa figura de uma pastora, aquela que cuida, que conserva a unidade, que conserva a união da sua família e que conduz a todos para uma profunda intimidade com Deus. Traz os seus filhos para uma experiência profunda de comunhão com o Senhor. Antigamente, no tempo que a missa era difícil, não era muito raro encontrar os pais que colocavam a fileira de filhos na frente e trazia para a igreja. Não ficava nenhum para trás. Os filhos iam à frente e os pais iam atrás, como esses bons pastores, conduzindo os seus filhos para o redil daquele que é o pastor por excelência, o Cristo Jesus. Mas e hoje, caríssimos irmãos e irmãs, onde estão os seus filhos? Onde estão os seus netos? Onde estão aqueles que você cuida? Quantos dos nossos não vêm mais para essa experiência do banquete com o Cordeiro imolado? Nós estamos aqui rezando, pedindo a proteção divina, mas nós estamos falhando quando nós não conseguimos conduzir os nossos para essa experiência profunda de amor e de encontro com o nosso pastor. Um dia Deus vai nos perguntar: por que você foi tão falho, tão falha na missão de pastorear os seus? Quantas pessoas dizem: padre, mas é tão difícil evangelizar os nossos jovens, é tão difícil trazer os nossos adolescentes para a igreja. Mas, caríssimos irmãos e irmãs, você pode pastorear os seus filhos, você pode testemunhar a fé dos seus filhos, você pode alimentar essa semente do amor de Deus no coração dos seus filhos e aos poucos, com muito carinho, com muito amor, com muito cuidado e zelo, conduzir os seus filhos para a experiência com Deus. Nós sabemos, caríssimos irmãos e irmãs, que é aqui na igreja que nós encontramos o alimento que sustenta a nossa fé. É aqui na igreja que nós encontramos todos os meios que facilitam essa nossa intimidade com o Senhor. Mas até você trazer o seu filho, até você trazer a sua família para dentro da igreja, você precisa ser igreja lá na sua casa. É testemunhando a sua fé, é sendo comprometido com o bom pastor, que você vai testemunhando e despertando nos seus filhos justamente o desejo de também viver a fé. As primeiras comunidades cristãs cresceram assim. Enquanto os discípulos viviam alegres, felizes, partilhavam a vida, partilhavam os sonhos, os projetos, eram perseverantes na oração, as pessoas que viam aquela experiência desejavam também vir, beber daquela fonte, participar daquela comunidade. Assim também somos nós.
se nós nos tornarmos bons cristãos, se nós conseguirmos dar bom testemunho enquanto filhos de Deus, as pessoas se tornarão atraídas para essa experiência. O grande problema e o grande pecado nosso enquanto pastores é que nós ainda não nos libertamos dos nossos pecados. Muitas falhas continuam presentes em nós. Às vezes nós professamos uma fé, mas ainda não vivemos com autenticidade essa fé. Daí, caríssimos irmãos e irmãs, fica difícil atrair os nossos, pastorear os nossos e trazer para a igreja. Por isso, nós precisamos caminhar assim, cada vez mais, nos aproximando do bom pastor, testemunhando com a nossa fé, com a nossa vida, que de fato não existe outro caminho para a nossa salvação que não seja uma perfeita comunhão com o Pai, uma perfeita comunhão com o Senhor. Pois São João vai nos dizer que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Vivendo a experiência do pastoreio, a cada dia nós nos aproximamos dessa grande graça e alegria que nos espera. Se é bom, se é maravilhoso viver na presença de Deus aqui e agora, imagine, caríssimos irmãos e irmãs, como São João vai dizer, o que nos espera lá na frente. Então, pela fidelidade que nós construirmos o nosso projeto de vida aqui com Cristo, os frutos nós iremos colher lá na frente. Por isso, nesse dia em que celebramos a festa do bom pastor, nós precisamos escutar a voz do bom pastor e, ao mesmo tempo, assumir essas virtudes, essas características do bom pastor e conduzir os nossos, testemunhando justamente essa intimidade com o Senhor e conduzir os nossos para a mesa, para o banquete nupcial do Cordeiro. Existe tempo para isso, existe oportunidade para isso. O que nós não podemos fazer é desistir de pastorear, desistir de conduzir os nossos para uma profunda intimidade com Deus. Tem uma experiência vivida aqui nessa paróquia, dentre tantos, que uma mãe rezava tanto pelo seu filho, diariamente rezava o texto. E hoje o seu filho, depois de muita rebeldia, já adulto, volta para a igreja, se identifica com o projeto do Pai e a cada dia demonstra uma sede muito grande dessa comunhão com o Senhor. Então, dentre tantos exemplos, tantos testemunhos, nós encontramos em nossa comunidade mães, pais que foram fiéis como bons pastores e que reconduzir os seus filhos, reconduzir a sua família para Deus. Por isso, amados irmãos e irmãs, sejamos perseverantes, sejamos confiantes e saibamos que contamos com a presença de Deus. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, quanto mais buscamos pela oração, pela meditação da palavra e pela comunhão na Eucaristia, mais força nós teremos para ajudar aqueles que se distanciaram a voltar para a casa do Pai. E nós que aqui estamos, devemos tomar muito cuidado para não esfriar a nossa fé. Peçamos à Imaculada Conceição e a São José, que interceda por nós e que nos ajude a ouvir e discernir sempre em nosso coração a voz do nosso bom pastor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.